E olha aí, minha gente, tudo bem com você, líder? Estamos dando início em mais um podcast, o nosso 15º podcast do ano, na presença ilustre do meu amigo Reinaldo Gomes, o sócio fundador da Capital Grafo ou Grafo Capital? Grafo Capital. Grafo Capital. Tem uma história hoje aqui sensacional que vocês vão amar falar sobre liberdade financeira, liberdade geográfica e vão entender no detalhe como construir. Porque muita gente fala no o quê, mas eu gosto de falar do como. E os meus convidados aqui são intimados a falar de como. Mas antes, eu quero que roda a vinheta. Meu amigo Reinaldo Gomes, seja muito bem-vindo, cara. É uma honra ter você aqui, amigo. Digo pra você assim que passa um filme na cabeça das coisas que nós pudemos aí vivenciar na empresa, né? Nas empresas, né, até né, Isso aí. que trabalhamos. E hoje tê-lo aqui como um educador financeiro, como alguém que cresceu muito profissionalmente e que é uma inspiração para mim, para muitos dos nossos amigos também. É muito legal ter você aqui, tá bom? Seja muito bem-vindo ao Pode Liderar. Você é um cara que sempre liderou a própria vida, sempre teve isso como premissa na sua vida e na vida da sua família. Um homem temente a Deus também, né? E falar hoje sobre liberdade financeira, como construir isso, e falar de uma Show. forma muito responsável, né? Porque eu acredito que hoje muitas pessoas acabam falando de liberdade, mas de uma forma irresponsável, né? E eu quis trazer você aqui justamente para a gente desmistificar Que um honra, pouco isso, que tá honra. bom, Renan? O que o pessoal pode esperar do nosso bate-papo hoje, Reinaldo? Eu, primeiramente, Davidson. Como é que eu te chamo? Reinaldo ou Gomes? Gomes pros íntimos, Reinaldo... Não, mano, eu acho que assim, eu gosto do Gomes, porque o Gomes, eu acho que o nome, ele identifica muito a pessoa. E o meu nome, o primeiro nome, Reinaldo, é um nome um pouco mais difícil de ser pronunciado. Então eu acabei assumindo o Gomes ao longo da jornada e não vejo nenhum problema de me chamar de Reinaldo. Eu adoro, mas desde que me chamo de Reinaldo. Meu pai escolheu esse nome para mim. Diz que Reinaldo vem de uma origem que é aquele que dirige com conselhos. Então eu adoro, eu acho que o nome tem um grande Oh, significado. olha aí. Mas o Gomes foi ao longo do tempo se apropriando, né, dentro do mercado financeiro. Eu estou dentro do mercado financeiro, mercado comercial como um todo, então pode me chamar de Gomes que não tem nenhum problema, tá bom? Legal, Gomes. Mas, Davidson, eu acho que assim, eu que agradeço primeiro a oportunidade de estar aqui, tá? Você, sem dúvida nenhuma, também foi e é, né? Espero que, não tenho dúvida que será também inspiração para a minha vida, mas desde a época que eu te conheci lá dentro da Barigui Veículos, tinha, né, uma visão, né, de você como treinador, uma pessoa que sabe fazer o processo. Então, para mim é uma grande alegria estar aqui, participar junto com você, poder contribuir um pouquinho. Nós, dentro da nossa agenda, é muito corrido. É muito corrido. É verdade. Em 2011, eu fiz um MBA dentro da Universidade Federal e o meu tema de TCC foi Gestão Estratégica do Tempo. Aham. E desde então, Davidson, eu tenho falado muito sobre gestão do tempo. Eu falei hoje com um dos sócios do escritório, eu falei assim, olha para mim, seja eficiente todo o tempo. Todo o tempo. Eu sou pai, eu tenho 3 filhos. Para mim, se eu ficar 10 minutos a mais com meus filhos, para mim é muito prazeroso. E quando eu sou ineficiente dentro da empresa, eu sou muito crítico em relação a isso. E eu sair da empresa, no processo que a gente está vivendo agora, e vir aqui é muito desafiador. E eu vim justamente porque a proposta, ela grita mais forte dentro de mim. Eu amo falar sobre educação financeira, falar sobre empreendedorismo, falar sobre eficiência, falar sobre pensamento estratégico, pensamento de longo prazo. Então, para mim é uma alegria. E da mesma maneira que, de alguma maneira, eu pouquinho vou contribuir com alguém aqui hoje, alguém contribuiu comigo ao longo da minha jornada. E esse sentimento de gratidão com outras pessoas de maneira voluntária ou involuntária contribuíram comigo, é o que eu vou tentar fazer aqui hoje. Então, o pessoal pode esperar bastante coisa, um pouco do Reinaldo, um pouco de tudo aquilo que a gente tem vivido na prática dentro do mercado financeiro e desse mundo de gestão de pessoas e negócio como um todo. Legal, bacana, Reinaldo.
Reinaldo não, Gomes. Gomes, o Gomes. Gomes, olha só. Eu tava. Sempre que nos nossos bate-papos aqui no podcast, eu aproveito para fazer muita anotação, porque é uma oportunidade para mim também, para que eu aprenda com os meus convidados, para que eu tenha alguns insights também. Então, eu sento aqui e a todo momento eu estou aprendendo com vocês. Né? É um momento meu que eu paro aqui também para fazer perguntas minhas, também que eu tenho dúvidas e que talvez seja dúvida de muitas pessoas também, mas que eu sento, então eu gosto muito de anotar. Eu passei a adotar isso aqui junto com a produção e falei, ó, eu vou começar a anotar porque assim tem muitas coisas legais que depois eu acabo às vezes esquecendo e que eu aproveito na hora para eu anotar aqui. E você que está em casa, eu convido você também a pegar um papel e uma caneta, já que você vai dispor um tempo, se você puder, de onde você estiver ouvindo, né, esse podcast hoje, esse episódio, tira um tempo, sabe? Também hoje você consegue até acelerar um pouquinho, né, ali o tempo, né? Você põe lá 1,20, 1,50, tal, numa velocidade que você consiga aproveitar, mas procure fazer algumas anotações. Eu tenho certeza que alguma coisa vai servir para você. E a chave que você procura, a pecinha do quebra-cabeça, pode estar num conteúdo desse, e nesse conteúdo de hoje pode estar a chave da tua liberdade. Então, já imaginou se tiver nesse bate-papo a chave para a tua liberdade? Quanto vale isso? Isso aí. Eu me lembro, Davidson, que quando eu tinha 14 anos de idade, eu fiz um curso de empreendedorismo. E o curso era de segunda a sexta, 5 dias. E na quinta-feira à noite, o professor liberou uma frase. E aquela frase mudou a minha vida. Então, assim, para quem assiste, acompanha, talvez uma frase é o suficiente. E a frase dele era justamente isso: olha, você pode ser quem você quiser ser. Só depende de muito planejamento e de muita disciplina. Eu fiquei com aquilo comigo. A vida rodou, aconteceu um monte de coisa, mas sempre eu tinha isso na minha cabeça. Uma frase liberada: você pode ser quem você quiser ser. Depende só de você, de planejamento e de muita disciplina. Então, eu tenho certeza que muita coisa que a gente vai falar aqui pode ajudar Acabou demais. o podcast, né? Já deu, né? Podemos parar por aqui, né? Porque Pode. né, já essa frase é do professor. Você vê, o que a gente faz de coração ecoa na eternidade, né? É isso aí. É muito legal. E aí, então vamos lá, Gomes. Vamos falar um pouquinho hoje aqui, só para a gente, né, começar a afunilar um pouquinho esse assunto, sobre liberdade financeira. E um pouquinho sobre. Mas eu creio que falar sobre liberdade sem falar de educação financeira, Sim. eu não sei se fica muito desconexo. Vamos falar um pouquinho sobre a questão hoje do nosso país e hoje do momento que a gente vive, das oportunidades que a gente tem. Você vê como um momento de oportunidade, você vê como um momento de escassez. E aí a gente fala muito sobre essa questão, né, no Brasil da educação financeira. E a gente fala do jogo do longo prazo, que ele é muito mais interessante do que o jogo do curto prazo. Isso aí. O que você me diz, cara, sobre o momento que a gente está, educação, construir liberdade? Davidson, eu acho assim, colocar um pouquinho o Brasil, tá? Por que a gente fala tanto de educação financeira? E eu trago uma realidade, e eu tenho certeza que tem muita gente inteligente assistindo a gente, mas eu não fico nas coisas subjetivas. Eu sou matemático de graduação, então assim, eu aprendi ao longo da jornada a trabalhar muito com números e com muita exatidão. Olha para o Brasil, quantos milionários nós temos? Hoje não sei te responder. Eu tenho esse número, 373, segundo o Credit Suisse, em fevereiro de 2023. Quantos 373 mil milionários. Certo. 373 mil milionários em reais. Próximo de 250 mil milionários em dólares. Quando a gente olha para essa quantidade de brasileiros, olhando para a fase adulta dos brasileiros, vai lá, uma quantidade de 180 milhões de brasileiros, você está falando de menos, claro, muito menos de 1%, muito menos de 0,5%. A gente está falando de 0,17% da população. Então, você não tem uma população autossuficiente. Uhum. Então, ela é dependente. Tem algum problema em ser dependente? Eu não vejo, tá? Mas você não pode ser dependente ad eterno. E quando a gente olha para outros países, Japão, por exemplo, em 2000, eu tenho esse dado de 2020, tá? Mas em 2019, Japão cresceu naquele ano 700 mil milionários. Ele cresceu 700 mil milionários. E o Brasil? Hoje nós temos 373. Por que ele cresce
E o Brasil não chega, ele cresce em um ano que o Brasil não tem na história, porque tem um fator educacional. Davidson, é isso. Conhecer, estudar, entender sobre mercado, ele te diferencia da grande manada. Ele te coloca em lugares diferentes. Ele te traz coisas que a grande maioria não percebe. E aí você olha para o número. 0,17% da população brasileira tem hoje um valor superior a R$ 1 milhão. Deixa eu melhorar. Quanto? 0,17. Mas 0,17 parece que não é um número bom. É melhor dizer que 99,83% das pessoas que você olha aqui desse shopping, dessa cidade, nós temos o 5º maior PIB per capita do Brasil. Sai aqui nos shoppings, olha para as pessoas, significa que 99% das pessoas que você está olhando, ela ainda não tem R$ 1 milhão financeiro guardado. Dinheiro passivo, não estou dinheiro de patrimônio, uma boa casa, um excelente carro e coisas nessa linha. De dinheiro. Logo, se eu sei que as pessoas não têm esse patrimônio, elas precisarão recorrentemente gerar receita para subsidiar o seu modelo de vida. Eu já vou entregar, eu vou falar isso na última fala, mas eu vou falar agora. Liberdade financeira é você não ter a obrigatoriedade de gerar a receita no curto prazo para custear o seu modelo de vida. Perfeito. É uma definição, tem tantas outras. Liberdade financeira é você não ter a obrigatoriedade de trabalhar para custear o seu modelo de vida. Então, isso está muito envolvido pela educação. Por favor. Deixa eu, só para a gente conceitualmente. Então, vai lá. De novo, para a galera pegar bem e fixar. Liberdade financeira tem a ver com... Você falou agora. Na minha percepção, a não obrigatoriedade. Tá. Liberdade financeira tem a ver com a não obrigatoriedade. De trabalhar. De trabalhar, para custear o seu modelo de vida. Certo. Tem algumas chaves aqui. Primeiro, a não obrigatoriedade. Por que a não obrigatoriedade? Porque eu posso trabalhar e mesmo assim ser livre financeiramente. Eu trabalho por amor, por carinho, por desejo, por paixão, por ter desejo de se manter ativo. Uhum. Então, a não obrigatoriedade não significa que você não trabalha. Uhum. Segundo, de você custear o seu modelo de vida. Porque, de repente, para mim, a liberdade financeira é ter R$ 5 mil a mais de renda. Para o João, a liberdade financeira é ter R$ 10 mil a mais de renda. Eu tenho um cliente que ele falou, Gomes, eu só paro quando eu fechar R$ 1 milhão de receita mês. Hoje ele está com 640. E para ele não está suficiente. Responde para mim, ele está certo ou está errado? Cara, nem está certo nem está errado na minha percepção. É o modelo de vida dele. É o que ele dele. definiu como padrão para ele. Meu pai está lá na chácara. Meu pai é um querido. Tá lá. Ele falou, filho, eu, com um salário tranquilo, tô aqui, um carro, sua mãe, as galinhas e tal. Para ele isso é tá bem. importante para mim. Isso é felicidade para ele. O que é uma das coisas que a gente vai falar aqui, que prosperidade, me permite, daí você me corrige. Você me segura. Solta o freio. Vai lá. Você me segura se eu empolgar. Mas assim, a prosperidade, ela não tem a ver com aquilo que eu tenho. A prosperidade tem a ver com aquilo que não me falta. Porque não adianta eu ter um baita de um carro. Não adianta eu ter uma baita de uma casa e me sentir infeliz. Talvez eu tendo um colchão gostoso, um banho quente para tomar, eu sou próspero, eu sou feliz com isso que eu tenho. Uhum. Então, é isso que a gente quer definir. Mas não significa que, por eu ter um banho quente, uma casa linda e maravilhosa, não tenha que ter a ambição de conquistar mais, de crescer mais, de se entregar mais, de ter uma eficiência um pouco maior. Nós vamos falar no meio da nossa conversa. Davidson, quantas pessoas que são obstinadas, que trabalham, que se dedicam, mas para atingir a prosperidade plena, não é só trabalhar bastante, é ter a inteligência no processo. Porque só trabalhar bastante não significa nada. Tem que ter o trabalho com a disciplina e a inteligência estratégica para que você possa alcançar o que poucos conseguem. E aí, respondendo a sua pergunta, isso vem lá da educação. Vem da educação. O cerne está na educação financeira. Com cuidado. Muitas pessoas, um cliente um dia disse para mim assim, Gomes, eu tenho preguiça de estudar sobre esse mercado. É um mercado chato. Eu falei assim, ok. Porém, você será escravo das decisões dos outros, não das suas próprias. Porque você sempre será conduzido não pelas suas convicções, mas será conduzido pelas convicções dos outros. Por quê? Porque você não estuda, porque você não lê, porque você não conhece, porque você não domina. E aí, se alguém te fala que A é A, como que você vai contradizer isso?
Como que você contradiz se você não Não domina? ter conhecimento. Não domina. Ontem eu conversando com um cliente querido, olha a minha responsabilidade. O cliente lúcido, 91 anos, a esposa dele, 85. Lúcido, extraordinários. É a terceira geração da família. Ele falou assim, Gomes, eu conheço um pouco o mercado, mas eu confio muito em vocês. Eu falei, ok, o senhor confia em mim, mas eu preciso que o senhor conheça mais. Me permita te explicar o que está acontecendo agora no país. E aí ele falou, tudo bem, me explica. Se um cliente de 92 anos topa ouvir sobre o que está acontecendo na economia, porque um jovenzinho ou um jovenzão de 25, 28, 33, 34 tem preguiça de fazer isso. Respondendo mais uma vez, o cerne da deficiência de não termos pessoas prósperas dentro do país está, sim, na educação sobre esse mercado. E por estar na educação e nós não termos modelos, eu acredito muito que o ser humano é produto do meio. Então, as pessoas, como produto do meio, elas vão modelando as suas atitudes, suas formas de agir, de pensar, de estudo, né, e de aprofundar no conhecimento, baseado nisso. Como elas não têm acesso a bons modelos, isso influencia automaticamente também no crescimento delas financeiro, correto? Claro, claro. Boas referências, né? Boas referências. Mas você trouxe um número que eu gostaria de voltar nele. 0,17% da população no Brasil, Isso, segundo o Credit Suisse, segundo o Credit Suisse, fevereiro de 2023 tem um patrimônio superior a R$1 milhão. patrimônio Financeiro, patrimônio financeiro. ou dinheiro guardado? Dinheiro declarado Dinheiro dentro declarado do seu CPF. dentro do CPF, tá. Isso considera bens móveis, Só bens financeiros, ativos de financeiros. liquidez. De liquidez. De liquidez. Não patrimônio imobilizado. Carro, casa, patrimônio dentro das empresas. Perfeito. E aí, olha só que interessante. Você tem 99,83% da população que não tem. O que me chamou a atenção aqui não é a questão da quantidade, é a questão de um plano. Porque assim, a questão não é você não ter, a questão é qual plano você tem, Ok, isso aí. né? E aí você falou uma coisa que o teu professor disse, né? Com planejamento e disciplina você pode ser quem você quiser. Isso aí. E aí eu falo assim, qual é o plano que hoje, como que as pessoas podem fazer para estabelecer um plano? Como que elas começam a estabelecendo um plano? Como que elas começam se organizando? O que elas precisam fazer para começar? Legal. Mano, chamei de mano. Mano. Meu mano. Tamo junto. Davidson, Somos humano. a gente não acordou isso, mas olha que legal. Eu falei que a gente não tem pessoas com essa liberdade, um quantitativo que eu acho que merecia. Tá? Nós não temos. Estava lendo um artigo sobre a Suécia recentemente. Suécia, até o início da década de 50, ela ainda era um país, já tinha uma boa estrutura, mas era um país basicamente camponês. Ela tem um frio muito intenso, por ser um país nórdico, mas com as descobertas do petróleo e pela educação financeira que já tinha, não teve corrupção, como tivemos, infelizmente, em outros países. Eu preciso dar o exemplo como Venezuela, por exemplo. Poderia ser um país, uma potência no planeta. Sim. E é o que é pela ausência não só de educação, mas um país muito corrupto, do ponto de vista histórico e político, mas com muito cuidado essa referência. Mas o que eu quero destacar é a educação que esse país tem, e hoje eles têm uma das maiores rendas per capita do mundo. Tá? E aí você percebe, né? Você não tem uma desigualdade social como nós temos no país e em outros países. Certo. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente olha para o Brasil, a gente tem um país pujante, uma economia pujante, um agronegócio forte, mas o que é que faz com que o brasileiro não estruture o planejamento? Na minha percepção, virado à página do educacional, é a definição do objetivo claro. A definição do objetivo claro. E eu preciso dizer isso. A gente foi construído para ser um país consumista. É importante isso. Quando você tem, final da década de 90, você tem um êxito rural vindo para os grandes centros. No início da década de 90 até os anos 2000, você tinha uma hiperinflação, você muda a moeda brasileira, todo mundo que tinha dinheiro obrigatoriamente tinha que gastar, porque ele não poupava naquele momento, então ele não guardava para o futuro.
Porque você tinha uma hiperinflação. Não adianta eu guardar o meu dinheiro, porque 10 dias depois esse dinheiro vale um terço disso, enfim, depende do momento, mas a inflação foi astronômica no início da década de 90. Quando a gente vai para os anos 2000 até 2010, você já não tinha mais a hiperinflação, você já tinha uma inflação controlada, mas você não tinha tanta vastidão de oportunidade dentro do mercado. Certo. Então, você concentrava o seu recurso em imóveis, muitas vezes, em terrenos, e aí você tinha uma população que estava enriquecendo, mas ela estava enriquecendo através de patrimônio. De 2010 a 2020, as pessoas começam a abrir um pouco mais a mente, o mercado financeiro começa a ficar um pouquinho mais estruturado no país como um todo, mas você não tinha pessoas e profissionais que educavam as pessoas nesse sentido. Então, as pessoas tinham que fazer muito por conta. Talvez você, Davidson, por ser uma pessoa mais dedicada, já sabe o que é um consultor financeiro, o que é um assessor de investimentos. Sim. Mas se nós perguntarmos para todos vocês, o que faz hoje um assessor financeiro dentro do país? As pessoas sabem o que é um advogado, o que é um contador, o que é um dentista, mas não sabe o que é um assessor financeiro. Personal trainer. Sabe o que é um personal? Hoje no Brasil é um dado. Lembra que eu falei que eu vou trazer alguns dados? Isso. Hoje no Brasil nós temos algo próximo no país de 8% da população que tem um assessor financeiro. Mercado americano é 98% das famílias têm um assessor financeiro. Talvez você tenha um advogado da tua família. Talvez, obrigatoriamente, a princípio, você tenha um contador da tua família. Será que todas as famílias têm um assessor? Porque o assessor ele pega a complexidade do mercado financeiro e traz a lucidez. Mas eu vou responder a sua pergunta. O que é que falta? Falta o conhecimento de saber que no longo prazo vai dar certo. E eu chamo isso de objetivo claro. Se você tem um objetivo claro, no longo prazo, você poupa no curto prazo. Isso ajuda demais as pessoas, porque quando você não tem uma clareza onde você quer chegar no futuro, você não se ajusta no presente. Perfeito. Vou melhorar. Perfeito. Quando você tem um conhecimento de onde você quer chegar, um objetivo claro o que você quer ser, o sacrifício no presente faz sentido. Perfeito. A Mirna Borges é uma economista e ela diz o seguinte: quando você sabe onde que você quer chegar, o sacrifício ele deixa de ser sacrifício e passa a ser uma prioridade. Então, hoje, a ausência de um objetivo claro, muito bem definido, faz com que o brasileiro seja altamente consumista e altamente curtoprazista. Perfeito. Ele pensa no dia, ele quer ser feliz hoje. E, mais uma vez, não tem nenhum... certo, não tem errado. Não, mas, Davidson, não tem nenhum problema em ser feliz hoje. O problema é querer ser só feliz hoje sem pensar no futuro. Eu estava numa palestra e a pessoa falando assim, Gomes, cara, eu não sei se amanhã... Não, ele falou o seguinte, Gomes, eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Por isso que eu gasto tudo o meu dinheiro. Eu consumo o meu dinheiro, porque eu não sei o dia de amanhã. Ok, eu também não sei o dia do amanhã. Daria para pensar um pouquinho ao contrário também? Mas eu falei para ele o seguinte, eu falei assim, olha, boa percepção, mas você já parou para pensar se você vive amanhã? E aí, o que acontece? Se você viver amanhã, você já parou para pensar nisso? Eu não estou dizendo que você tem que ser um muquirana. E aí o problema, Davidson, Perfeito. é os extremos. O problema são os extremos. O cara que quer gastar demais e o cara que quer poupar demais. Os extremos são perigosos. Então eu entendo que sim, se você ter um objetivo claro de longo prazo, você sabe onde você quer chegar. Você vai ter disciplina no curto prazo. Mas vai ter uma disciplina e a inteligência estratégica vai saber que não precisa ser o todo no curto prazo. Não precisa ser o todo. Mas um percentual pequeno vai te ajudar a ser uma pessoa diferenciada. Davidson, menos estressada, menos doente, maridos que honram as suas esposas, pais que cuidam dos seus filhos, filhos que honram seus pais. Por quê? Porque ele não está só preocupado em aquela roda, aquela corrida insana e maluca de você viver o hoje para pagar o amanhã. Trabalhar, esse é o ditado, né? Trabalhar durante o dia para comer a janta. A proposta é a seguinte, cara, tem um jeito mais feliz de viver financeiramente. E quando, a gente já falou, começa na educação, mas o segundo é o objetivo claro. Se eu pudesse deixar essa lição. Então, assim, vamos lá. Para quem quer construir a sua liberdade, primeiro, definir um objetivo, certo? De prazo
né? Acho que a primeira coisa, na verdade, antes é definir o que é bom para ela, o que ela entende por liberdade. Perfeito? Perfeito. Porque você deu dois exemplos aqui, de um que quer alcançar 1 milhão de receita líquida mês e de uma outra pessoa que ela tá bem com, sei lá, com 10 mil reais mês e vive na chácara com a família, sem a correria da cidade. Duas pessoas com valores bem distintos, financeiro, mas que definiram aquilo que é bom para elas. Isso aí. Então, primeira coisa, definir o que é bom para você. Porque se você não tiver essa referência, você está atrás do quê? E por não saber do que você está atrás, logo você corre todos os dias atrás de nada, né? E aí vem o estresse, vem a ansiedade. Por quê? Se você não sabe atrás do que você está correndo, você não sabe que resultado você está gerando. E se você não sabe que resultado você está gerando, você não sabe por que você está trabalhando. E se você não sabe por que está trabalhando, você não vê propósito no teu trabalho. E se você não vê propósito no teu trabalho, você vai ser uma pessoa frustrada, triste, deprimida, ou seja, na vida sem sentido. Então, primeira coisa então é essa, definir o objetivo, né? Definir o que é bom para você. Uma vez que você definiu, você vai traçar um objetivo para você ter esse padrão, certo? Que aí você trouxe outra fala importante, que é a questão do trabalho. Como você falou, a questão do trabalho, que ele não precisa ser, como é que você falou? Obrigatório. Obrigatório, né? Né? Você não ter a obrigatoriedade do trabalho. Não ter Qual é o valor que você precisa juntar para não ter a obrigatoriedade do trabalho, isso aí. mas fazer algo que te dê prazer e que você contribua com o crescimento das pessoas? Enfim, que você define também que é bom para você, né? Isso aí. Perfeito. A partir daí, você vai traçar uma meta de prazo. Você não vai conseguir... dificilmente você vai conseguir de hoje para amanhã isso. Você vai ter que construir. Davidson, me permita só abrir um parênteses. Vai. Segue nessa linha de pensamento. Vai. Eu nunca vi, eu assim, de maneira muito próxima, pessoas que explodiram do dia para a noite, que explodiu, fora os artistas, algumas coisas, mas profissionais, empresários, efetivamente, que a empresa, a indústria, a grande massa brasileira, o cara explodiu. Não existe nada no curto prazo que faz um processo de explosão. É paulatino, é progressivo, é um processo. Então, todos aqueles que vão alcançar ou que alcançam o sucesso, eles não alcançam no curto prazo. Certo. Eles alcançam no longo prazo. Perfeito. E aí você definiu o valor, definiu o que é bom. Top. Uma vez que você definiu, você está dizendo assim, aquilo é bom para mim. Você vai fazer uma conta de trás para frente. Correto? Tipo, o que eu quero lá, eu já defini onde eu quero chegar e o que eu quero para mim no futuro. Agora eu vou definir como eu já tenho o que eu quero para mim, eu sei quanto tempo eu vou demorar para chegar. Mesma coisa, a gente está em Curitiba, eu vou para São Paulo. Bom, então já sei onde eu quero chegar, ele é o meu objetivo. Agora eu vou traçar o plano para chegar lá. Se eu vou de bicicleta, vou correndo, vou de carro, tudo. O tempo, o meio de locomoção é uma outra história, mas a distância e para onde eu vou está definido. Uma vez que eu defini esse percurso e o meu planejamento, o que eu vou ter que fazer agora? É saber como eu faço ou para respeitar esse tempo ou para acelerar esse tempo. E a partir daí, todos os dias eu trabalho nesse objetivo. Correto esse raciocínio? Eu só estou construindo aqui, na minha visão de leigo, aqui, um raciocínio para ajudar as pessoas que estão assistindo a construir o raciocínio delas também. Tá? Eu acho que nesse raciocínio que a gente está construindo, então a gente já falou aqui sobre o processo da importância do conhecimento educacional. Mega parabéns para você que está assistindo esse podcast, porque você está investindo no conhecimento. Você está investindo na educação. Porque esse é o princípio de todas as coisas. A educação, ela transforma as pessoas. E pessoas mudam o mundo. Então, a educação é o princípio. Show. Vou ajustar aqui também, porque eu tenho filhos. E muitas vezes, aquilo que eu falo para os meus filhos, eu quero compartilhar com as outras pessoas. Eu falei assim, Heloísa, a Heloísa tem 9 anos. Falei, Heloísa,
eu vejo que você assiste algumas coisinhas. Ela fala, pai, eu aprendi como amarra o cadarço de uma maneira diferente, eu aprendi como faz uma massinha. Eu falei assim, filha, continua fazendo isso. Mas dá uma ajustada nessa sua mira e tenta dar uma olhada em coisas que também agregam para você. Ela tem 9 anos. Vou respeitar o processo dela. Mas o que cabe para ela, cabe para outras pessoas aqui, porque eu posso ficar nas redes sociais utilizando para ver amenidades, um modelo de descompressão, um besterol ali, ok. Mas é errado você fazer só isso nas redes sociais. Então, primeiro, parabéns você, que está assistindo um podcast aqui de pessoas comprometidas com o melhor das pessoas. Sim. Educação. Certo. 2, você ter a visão de longo prazo. A gente discutiu um pouquinho a força do longo prazo. Falamos que não existe vitória no curto prazo, de maneira... não existe. Eu nunca vi. E terceiro, eu vou entrar no terceiro ponto, que é o processo da disciplina. Uhum. A disciplina, ela te ajuda recorrentemente ir ajustando as suas rotas. A gente vai falar de um quarto ponto aqui, que está aqui, mas a disciplina, ela faz exatamente isso. Porque muitas vezes, Davidson, eu não quero fazer algo pela minha motivação, mas a disciplina me obriga. Uhum. Eu não quero acordar cedo da maneira, por exemplo, todos os dias. Tem um dia que eu quero ficar um pouco mais, mas eu não posso. Não é o que eu quero, é o que a minha disciplina manda. Porque se eu for ceder todas as minhas vontades, todas, eu não estou dizendo algumas, porque eu adoro ceder, eventualmente, porque isso traz um prazer tão gostoso para a gente, eventualmente. O que não pode se tornar regra, aquilo que é uma exceção. Mas quando você entende o processo da disciplina, e aí eu vou usar o exemplo, se você está no ponto A e você sabe que quer chegar no ponto B, porque aquele ponto B é importante para você, é importante para a tua família, você fala, então, o que é que eu preciso efetivamente para chegar lá? Isso, na minha concepção, é ter a disciplina. Uhum. E vou mais além. A disciplina, mano, é você tentar ser ou viver de forma extraordinária todos os dias o que pessoas fazem recorrentemente. Todo momento. O que pessoas fazem recorrentemente. Eu estava conversando com um dos nossos sócios, a gente ficou até um pouco mais tarde no trabalho. Daí ele falou assim, Gomes, amanhã eu vou vir mais tarde. Eu falei assim, ok, não tem nenhum problema. Você tem liberdade, sociedade é isso, né? Você tem liberdade. Mas eu falei assim, guarda isso para você, tá? Viver de forma extraordinária é fazer de forma recorrente o que pessoas comuns fazem pontualmente. Vou usar esse contexto. Uhum. O extraordinário, ele faz recorrentemente o que pessoas comuns fazem invariavelmente, tá? Uhum. Ou fazem algumas vezes. Então, ter essa capacidade é importante e eu acho que é a disciplina que motiva isso. E você falou um negócio super bacana. Fazer com muita alegria, com muito amor, a gente pode discutir um pouco sobre isso, porque alguém fala assim, Gomes, a tua intensidade no trabalho é insana. Mas eu falo, é insana porque eu amo fazer o que eu faço. Uhum. Eu amo fazer o que eu faço. Eu adoro fazer o que eu faço. Mas lembra que eu falei que eu tenho que valorizar cada segundo do dia? Então você tem que ser, na minha percepção, na minha. E também não tem um certo ou errado, eu já estou escaldado disso. Alguém falou, eu discordo de você. Eu falei, tudo bem, não tem nenhum problema. Tá tudo certo. bem. Uhum. Mas para mim, cada segundo é um segundo de ser excelente, entendeu? Cada momento é um momento de ser excelente. Deixa eu trazer uma frase aqui que eu falo pouco ela, mas é da minha época lá de vender carros, mano. Uhum. Qual que é? Quando eu estava vendendo carro, muitas vezes você tinha... Guarda isso, que você consegue usar isso aí. Vai. Você tinha que ficar esperando o cliente chegar. Então você ficava num tempo ocioso. Aí eu cortei um negocinho que tinha na frente do meu contador assim. Quando eu não estou fazendo nada, o que eu faço? Uhum. Naquela época a gente não tinha celular, joguinho, redes sociais. 2001... Não tinha isso. 2001 não, 2005, 2006, 2007, enfim. Quando eu não estou fazendo nada, o que eu faço? Certo. Mano, eu ia estudar alguma coisa. Eu ia estudar as minutas que eu faturei o carro. Falar, ó, esse cliente aqui eu vendi há tanto tempo atrás, vendi esse carro. Deixa eu pegar o telefone e ligar para ele. Pegava ali a data do aniversário do cliente. Tentava pegar uma data importante. Para quê? Quando eu não estou fazendo nada, o que eu faço? E isso tira toda a ociosidade, tira todo e traz eficiência para dentro do negócio. Então, fazer aquilo que você ama, por mais que muitas vezes eu tenha uma vontade ou outra de fazer uma situação diferente, mas a disciplina me leva a todo dia fazer aquilo que vai me aproximar um pouquinho mais do meu objetivo claro. Perfeito, perfeito. É isso.
quando você tem essa clareza de chegar no objetivo, você pode escolher ir rastejando, ir andando e correndo. Você pode escolher, Ou voando. ou voando. Só que assim, quanto mais demora, mais sofre. Cara, por que que você não realiza, né? Então assim, ó, eu às vezes as coisas são óbvias para nós, mas não são óbvias para os outros. Eu preciso tomar muito cuidado com isso, porque eu tenho às vezes esse costume de dizer assim, pô, tá óbvio, né? Mas não é óbvio para todas as pessoas. Quando você define um objetivo, cara, é tão mágico isso e tão claro que vai acontecer. Quando você define um objetivo e tá claro isso, você enxerga. Por isso que muita gente fala de quadro dos sonhos, Isso né? aí. Fala de você desenhar. Esses dias eu cheguei no quarto do meu filho e ele gosta de desenhar, ele tem uma mesa digitalizadora, daí ele gosta lá de desenhar e tal. E aí eu olhei assim, daí eu falei, cara, ele tava desenhando um tênis, cara. O último lançamento que saiu de um jogador de vôlei, cara, que não torcia o pé, que tinha amortecimento, que quanto mais alto você. Ele, cara, só que é um valor, né? Não preciso nem dizer que é um valor expressivo, né? Aí eu cheguei lá, se ele tava desenhando o tênis, daí eu falei assim, cara, que tênis legal esse aí. O que que é isso aí, filho? Pai, esse tênis aqui é um tênis que os caras que faz tudo isso e tararararará. E eu falei assim, pô, e é quanto? Ele falou tanto. Eu falei, legal, filho, pô, bacana, né? Ele falou, é um tênis top. É o que eu mereço, mas ainda não é o que eu preciso. Uau, uau. Qual a idade dele? Tem 12. Super parabéns, hein? Meu Deus. Passou 2 dias. Cheguei no quarto dele, lá, aí ele tava olhando os negócios de design, né, tal, de fazer os postzinhos pro Instagram e tal. E eu vi que ele tava ali, cara, estudando, tá, ele desenha bem e tudo. Ele gosta disso, é o hobby dele, assim, ele Legal. põe uma música e fica desenhando, cara, é mó barato. Aí eu cheguei lá, daí eu falei assim, e aí, cara, o que você tá fazendo aí? Pô, eu descobri uma parada aqui, pai, que se eu mandar para pelo menos 30 restaurantes um modelo de imagem do Instagram que eles queiram melhorar a apresentação deles e eles quiserem comprar de mim, eu posso cobrar de 100 a 150 reais por algo que eu sei fazer Uhum. e com isso eu posso comprar meu tênis. Extraordinário. Cara, eu não preciso dizer pra você que eu tive vontade de falar assim, cara, vamos lá comprar, né? Porque, cara, é prazeroso escutar isso, entendeu? Então, legal. assim, e às vezes tem pais que não deixam os filhos lutarem pelos seus sonhos. Não é porque você pode dar algo que você tem que desembolsar algo pra dar. Porque ele falou assim, pô, meu amigo chegou com um lá na escola igual. Eu falei, poxa, que bacana, que bom que, né? Top. Falei, que legal. Falei assim, cara, mas isso que ele me trouxe não tem preço, cara, porque ele vai, ele sabe que é possível. Ele tem conhecimento para construir algo que vai trazer para ele um resultado e não é no imediato, É isso aí. Isso né? aí. É no construir no longo prazo. Você está mencionando sobre disciplina e esse entendimento de esperar para ter, né? É uma frase boa, né? Quem sabe o que quer, né? O sacrifício do presente faz sentido. E eu gosto de usar o conceito das 5 peneiras. Talvez você já tenha ouvido, né? Mas só para trazer Manda aqui, aí. Não quero aprender essa. Vai lá. assim, você quer, então passa pela primeira peneira, né? O seu filho trouxe ali um pouquinho desses conceitos, que é ótimo, né? Mas é sempre legal colocar os conceitos, porque você vai falar, não, isso aqui, alguém já pensou nisso antes, e se funcionou para o outro, pode funcionar para mim também, tá bom? Então, assim, primeiro, você quer. Ok, muitas vezes você compra alguma coisa mesmo sem querer, né? Você vai lá, baixa lá um aplicativo, tá vendo assim, vou comprar. Esse dia eu tava vendo uma palmilha, né? E ela veio para mim no meu Instagram, palmilha. Falei, não, eu fico algum tempo de pé e tal, uso sapatos, eu vou comprar essa palmilha. Falei, caramba, mas eu não entrei no Instagram para comprar palmilha, né? Mas você percebe, você compra mesmo sem necessariamente você pensar que queria. Mas vamos lá. Você quer? Então, beleza. Vira a página, passou pela primeira, são 5. Certo. Depois, você precisa? Porque muitas vezes você não precisa daquela palmilha naquele momento, entendeu? Uhum. Mas suponhamos que você precisa. Eu estou dando um exemplo de palmilha, mas a gente poderia colocar um carro, poderia colocar uma casa, poderia Aham. colocar um terno, um Perfeito. sapato, alguma coisa. Você quer,
Você precisa? Você pode, Uhum. tá? E tenta nessa hora aqui desconsiderar um pouquinho daquele conceito do eu mereço, porque a gente merece quase toda hora alguma coisa. A gente sempre se acha merecedor de alguma coisa, porque só nós sabemos o quanto que a gente trabalha, tá? E tá tudo bem, E né? tá tudo bem, eu mereço, é uma delícia, e eu mereço isso, e tá super tudo bem. Mas tá tudo bem, eu posso pagar. Então, eu posso pagar, então vou comprar. Passou pela terceira, tá bom? Então você quer, Você quer? você precisa, Só para pontuar o você quer, pode. porque tem gente que compra sem querer, né? Não Uhum. ia para comprar, veio no shopping e não tava nem querendo comprar tal coisa, e compra, Uhum. ok? Tá. Aí é o consumismo exagerado. Você quer, você precisa, você pode, ele tá em linha com o teu... eu vou colocar o terceiro aqui, tá no tempo certo? É o Uhum. quarto, perdão. É o temporal. Tá no tempo certo? Agora aquilo ali é o tempo de você fazer isso, porque de repente você mencionou no comecinho da sua fala, eu poderia comprar uma BMW, mas é o tempo certo de você comprar essa BMW? Tá? Aí você tem que definir. Pode ser que sim, e pode ser que agora ainda não é o tempo, porque se você descasa, e lembrando, eu não quero inverter agora, mas lembra de perguntar para mim sobre qual é o percentual de receita em cada sub-áreas. Tá, Coloca ótimo, isso aí, deixa isso ótimo, na ótimo, série. ótimo, ótimo. Porque com carro, de repente você quer gastar 10% do seu patrimônio. E agora, se você gasta com a BMW, tem um negócio chamado curva ABC. Eu fiz isso, eu vou trazer esse exemplo, tá bom? Uhum. De uma venda de um Civic por um Uno. Tem um amigo meu chamado Gesiel, trabalha com Aham. carro. Conheço muito. Civic por Uno. Eu troquei um Civic por Uno, porque eu sabia qual que era o meu propósito. É uma loucura e eu vou contar isso aí. Vamos lá. Eu quero. Eu preciso. Eu posso. Tá no tempo certo. E quinto, faz parte, me aproxima do meu propósito? Me aproxima do meu propósito? Uhum. Porque muitas vezes você vai comprar alguma coisa que não tem sentido nenhum com o teu propósito. Propósito de vida. Muitas vezes, assim, vou colocar aqui, é só uma analogia. Mano, eu vou comprar um iate. Eu vou comprar um iate. Suponhamos que eu queira comprar um iate, suponhamos que eu possa, eu coloco todas... Mas isso é o meu propósito? O meu propósito é um pouquinho diferente. O meu propósito, eu tenho todo um projeto educacional na minha vida de levar palestras, de ter um ambiente para retiros, para falar com juventude. Pô, esse é um pouco do meu propósito. E aí, será que se eu compro esse iate, vai ao encontro do meu propósito? Essas perguntas é super legais e te ajuda a você consumir de maneira um pouco mais consciente. Muito legal. Ok? Aproveitando que a gente está falando dessa questão, né? Eu quero, eu preciso, eu posso estar no tempo certo e me aproxima do meu propósito. Percentualmente falando, cara. Então, assim, eu tenho lá uma receita mensal, né? Eu com a minha família e tal. Como que eu divido, né? Falando assim de plano de liberdade, porque a gente está construindo um plano, certo? A gente está aqui, não percam o fio da meada. A gente traz alguns comentários aqui assim para ilustrar, mas é importante que você não perca o fio da meada, você não se distraia, né? Que distração é uma outra coisa que tira muitas pessoas do propósito delas quando elas Muito. percebem, passou 1, 2, 3, 4 anos, elas ficaram e o sonho dela ficou cada vez mais distante. É isso aí. Então, cuidado com as distrações. Então, quando a gente fala sobre a organização da nossa receita familiar, tem uma equação que a gente poderia seguir Legal. percentualmente para a gente distribuir com o que eu gasto, por exemplo, assim, com, sei lá, com saúde, com Legal. mercado, com, sei lá, educação. Vou trazer aqui Como é que faria algumas coisas. Eu participei de uma palestra recentemente. Olha a importância do educacional na vida das pessoas, né? Você precisava de 3 coisas, assim, né? Você precisava de abrigo, de alimentação, e já lembro o terceiro, mas eu falava assim, uau, o cara lá falando lá do passado, o que os primatas precisavam, né? Eles precisavam primeiro construir um abrigo, depois eles precisavam da alimentação e depois eles precisavam do vestuário, era a proteção, né? Para se proteger e tal. E aí, com essas 3 coisas eles viviam, né? E a gente aqui é um pouquinho, não é muito diferente dos primatas. Eu vou colocar, ontem eu estava fazendo esse estudo para uma cliente nossa e a gente dividiu 10 subgrupos para ela. Talvez o seu, Davidson, vai ser 8. Talvez de quem está nos assistindo vai ser 11. Talvez para outros vai ser 7, tá bom? Mas eu vou colocar os principais. Habitação é 1.
Existe um artigo americano que ele diz que o ideal das famílias é gastarem 30% com habitação, Uhum. tá? Eu O que concordo. entra dentro de habitação? É o que? É tudo aquilo que Aluguel? você gasta com aluguel, Água? água, luz, telefone, tudo aquilo que envolve a tua moradia, tá? E aí, uma super dica: não precipitem o sonho da casa própria. Zero problema você morar de aluguel. Zero. Zero. Isso aqui é uma chave fundamental, Davidson. As pessoas se endividam por 30 anos para ter um sonho de uma casa própria. E não necessariamente precisa. Se você tiver uma boa disciplina, você não precisa gastar um recurso exagerado. E outra coisa, a vida é um ciclo. Eu, com 37 anos hoje, eu penso completamente diferente do que eu pensava com 30. E já era diferente do que eu pensava quando eu casei com a Ana Paula com 19. Uhum, uhum. Então, vai mudando o ciclo. Imagine você compra uma casa para pagar em 25, em 30 anos. Vale a pena a reflexão. Não existe um certo ou errado, mas não precisa precipitar. Você não é mais ou Você melhor. não está dizendo para não ter, você está dizendo para não precipitar. É Precipitar. diferente de não ter. É completamente. Porque daí a pessoa precipita a casa própria e Uhum. ele gasta 60% da receita dele com a habitação. Perfeito. E aí ele vive uma vida estressada porque ele está pagando uma casa própria. Talvez ele paga juros. Eu não vou nem usar os juros. Eu vou usar o desconto do poder à vista. Ele sabe lá, fala assim, olha, quanto que custa isso? Ah, isso aqui custa R$ 1.000 em 3 vezes. E se eu fizer à vista? Você me faz um desconto de 8%, 7%, 12%? O poder do à vista, por isso que tem que ter receita. Então, muitas vezes, quando você precipita e gasta muito percentual na habitação, você deixa de ser eficiente em outras frentes, ok? Uhum. Então, vamos primeiro elencar os principais subgrupos. A habitação é um. Depois, transporte. Depois, a alimentação. Uhum. Depois, não é o melhor, o pior, saúde. São os fundamentais. É assim, pensando assim, Uhum. no meu caso, eu tenho dependentes. No meu caso, eu tenho 3. Você tem? Eu tenho 2. Então, nós temos dependentes. Eu terei a dependência ou o cuidado com os meus filhos durante muito tempo. E uma coisa super importante, como a longevidade do brasileiro, você tem dependente até os seus 40, porque você tem seus filhos. E é muito provável, na realidade brasileira, hoje, 1 de cada 10 brasileiros, após os 65 anos, são independentes financeiros. Hoje, 7 de cada 10 brasileiros precisam continuar trabalhando após a aposentadoria para manter padrão de compra, padrão de vida. Padrão de vida. Então, pode ser que hoje você não tenha dependentes, mas vai chegar um momento que você vai ter o seu pai, a tua mãe, o teu sogro, a tua sogra. Então, dependentes é um fator importante para ser considerado dentro das finanças comportamentais. Com carinho, eu vou dizer, Davidson, o filho que não pensa no pai, eu acho que é uma grande ingratidão. Tá? Eu tenho um cuidado muito grande com os meus pais, financeiramente. Eu quero ampará-lo. Davidson, me permita abrir um parênteses. É isso que é prosperidade. É você ser amparo para as pessoas que você ama. Perfeito. Eu fico Olha que legal. É top, cara. Eu fico pensando, cara, assim, né? Qual vai ser o momento em que ostentação, cara, vai ser o cara escolher uma foto com o filho no parque ao invés de uma foto do lado da Ferrari? É isso aí, mano. É isso aí. Porque se você for colocar na ponta do lápis, não sei se você tem esses dados aí, até que o filho atinja a idade dele produtiva, qual é o investimento que tem num filho, você sabe? Assim, eu já fiz vários estudos, depende de cada filho. Só vou pedir uma ajuda. No meu celular eu queria pegar a HP depois, tá? Depois, não precisa ser agora, tá bom? Mas você finalizou? Me empresta aqui, por gentileza. Obrigado, Gesiel, querido. Mas hoje, um filho, ele chega a gastar muito mais de R$1 milhão, tá bom? Ele chega a gastar... Se você pegar um filho, eu tenho 3 filhos, assim, você pega educação, vestuário, comida, a proteção que você precisa pensar, o transporte para o seu filho. Mano, coloca ali um filho, eu vou colocar super por baixo. De 0 a... Depende, hoje os filhos estão saindo um pouco mais tarde da casa dos pais, mais próximo de 24 anos, Tá. ok? Então, se você pensar em R$800, né? Tem criança que, uma creche meio período, aqui em Curitiba, não encontra por menos de R$800. Perfeito. Tá? Então, assim, se você imaginar R$800 com filho, R$800 com filho, eu vou colocar isso, tá? 24, 12 anos, 288, R$800, assim, nominalmente,
230 mil, tá? 230 mil reais linear, né? Uhum. Se você corrige isso ao longo do tempo, é um absurdo o que um filho pode gastar. E não tem nenhum problema, cada pai tem a sua definição de quanto que o filho gasta. Colocando isso mesmo, linearmente, né? Ele tem 24, 12 vezes 288, 800 vezes 240 mil, 250 mil reais. Isso você tá falando de 800. Ah, se mantivesse Se 800. mantivesse, Mas você né? está considerando só creche, cara. Sério, E então, alimentação, isso aí, e meu Deus do céu. moradia, e plano de saúde, e quando fica doente, Meu e Deus, isso aí. roupa, e a gasolina que você tem que levar na escola, tem que buscar, e material escolar. Cara, Se a gente for, depende da realidade de cada brasileiro, né? Se Uhum. um filho chega a gastar 3 mil reais, 2 mil reais, depende do pai. Mas voltando lá, nas coisas essenciais, então coloca ali, Davidson. Me ajuda já que você está depois nós vamos escrevendo. voltar nesse assunto aí que Por favor. eu acho que vale a pena. Me deixa aqui. Vai lá. Mas habitação. Habitação 30%. Não, fica com os temas. Habitação, Tá. Transporte. transporte, Alimentação. alimentação, Saúde. saúde, Dependentes. dependentes, a gente discutiu sobre dependentes, vestuário. Tá. Vestuário. Uhum. E aí eu vou colocar só mais 2. Educacional Uhum. e investimentos. Tá. Ok? Ok. Tem um livro fantástico chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Um livro do final do início do século XX, onde ele fala sobre o modelo que o homem tinha de primeiro pagar-se a si mesmo, o seu futuro, e depois ele consome. Tá? Tem um outro livro que diz sobre, e aí me permito usar a Bíblia, Gênesis 41, 34. A Bíblia aqui é livre, irmão. Aqui ela come solta. Pode ficar à vontade. Gênesis 41, 34, onde que a gente estava discutindo sobre onde que José está orientando o povo sobre a distribuição e a administração do reino do Egito no momento de escassez. Ele diz o seguinte: olha, separe nos 7 anos de fartura 1/5 de todas as sementes, de todos os grãos, de tudo aquilo que foi produzido na terra do Egito, para que nos 7 anos de escassez nós tenhamos para nós e para todas as regiões circunvizinhas. E tanto que isso acontece, eles separam 1/5. 1/5 é 20%. Então, a capacidade de investir no seu futuro é muito importante. Me permita usar outro texto, Provérbios 30, 25. É um provérbio lindo, que diz assim: a formiga, mesmo sendo um animal pequeno, no verão, ela trabalha para armazenar o seu alimento. Ponto. A Bíblia termina aí. Mas se você ficar um pouquinho mais atento, você vai observar o seguinte: a formiga, mesmo sendo pequena, no verão ela trabalha para acumular o seu alimento. Se no verão ela trabalha, significa que no inverno ela não trabalha, porque ela tem guardado aquilo que no verão ela trabalhou. Davidson, qual é o verão da nossa vida? Davidson, é agora. O meu verão não é aos 70 anos, aos 80 anos. O meu verão é hoje. O meu verão é agora. É a hora que eu tenho força, lucidez, pensamento cognitivo, memória, força no braço, no joelho, para viver a vida e acumular comida. Eu vou comer, eu vou ser feliz. A gente vai falar sobre isso, mas agora é a hora de eu pensar também no meu futuro. E pessoal, tá aqui, a gente não está falando de quantitativo, a gente está falando de proporcionalidade. Tem gente que vai ser feliz e próspero ganhando 1 milhão. Tem gente que vai ser feliz e próspero tendo R$ 1.500. Na proporcionalidade de hoje, tendo uma casa boa, água, luz, telefone e podendo viajar eventualmente quando quiser. Isso é a prosperidade dele. Isso é o acúmulo no verão para que quando no inverno tenha. Então, dentro dessa proporcionalidade de divisão orçamentária, você tem que dividir quais são suas prioridades. Então, nesse caso, nós dividimos aqui quantos? 8? Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. 8. Aí você divide. Qual é o caminho? Né? Não tem um certo ou errado, a gente não promete não falar mais isso. A gente não está discutindo certo e errado. Não está discutindo isso. Mas vamos pensar na lei da quinta parte de Gênesis 41, 34, ok? A lei da quinta parte. O que diz a quinta parte? É 20%. Então, 20% para investimentos. É você ter a habilidade de viver com 80%. Certo. Daquilo que você... Aí, a partir de 80%, você remodela a tua vida. Do que você falou sobre os 50 para dividir para transporte, alimentação, saúde, dependentes, vestuário e educação. Lembrando que na fase da construção, a habitação ela é mais pujante, porque é o bem mais caro. É o bem mais caro. É o bem mais caro.
Existe uma pesquisa que diz o seguinte: qual que é a sua principal prioridade? A casa própria. Ela vem em primeiro lugar. E depois um bom plano de saúde. Tá? Então as pessoas preocupam muito com a habitação e preocupam muito com o cuidado com a sua saúde. Por isso que nesse exemplo que eu estou dando para você aqui, cabe os 30%, Davidson. Certo. Tá. Cabe os 30%. Entendi. Tá? Mas pode ser menos a depender do momento de vida que você está. Pensa em 10% para transporte. Pode colocar ali dentro desse exemplo. Eu estava conversando com uma cliente ontem. Eu falei assim, você sabe quanto que você gasta com transporte? O carro dela que ela paga, 48% da receita dela. Davidson, pasme, era isso que eu gastava. Era isso que eu gastava com o meu Civic em 2011. Eu fiz dentro do conceito da curva ABC, eu falei assim, deixa eu encontrar qual é o meu vilão. Daí eu colocava assim, eu tinha um carro que eu pagava parcela, não estava quitado. Eu tinha um carro que eu pagava seguro, IPVA, manutenção recorrente e combustível. 5 gastos com um carro. E era um carro que tinha, naquele momento de vida minha, um valor muito agregado lá em cima. Eu falei assim, uau, eu tô vivendo para pagar meu carro. 48%. É insano. A cliente que eu estava conversando ontem, nos bastidores, a gente estava conversando aqui, ela está gastando hoje, próximo do orçamento dela com transporte de carro, ela está gastando 25%. Eu acho que é bastante. Eu acho que é bastante. Eu acho que é bastante. Tá? O ideal é você pensar em 10%. Quantos e quantas pessoas que vivem para pagar o carro? Ele tem um boleto de carro na vida dele. Tem equívocos aí? Eu acho que tem alguns, tá? Porque ele tem que definir qual que é a prioridade dele. Eu acho que transporte é muito bom. E homens, eles gostam de se ver num belo carro. Porque é um senso de autoridade que ele passa num belo carro. Talvez não numa bela casa, mas num belo carro. Ele passa esse senso de autoridade. Então, vale a pena refletir. Na minha percepção, 10% para transporte. Olhando essa questão da percepção em relação àquilo que a gente define como prosperidade financeira e dar certo como profissional, talvez essa visão sobre as variáveis, né, do sucesso e variáveis do resultado, ela esteja distorcida, socialmente falando, ao ponto das pessoas deixarem de pensar em um plano de liberdade para viver uma variável daquilo que elas entendem que é sucesso, daquilo que é resultado. Talvez aí fica uma sugestão para você aí trabalhar lá na tua empresa lá, essas variáveis, né, do sucesso. Isso aí. Quais são as variáveis do sucesso que as pessoas... Porque o peso que você dá para aquela variável tem a ver com a tua dor emocional, não tem? Muito, muito. Porque você gasta... Algumas pessoas, ela gasta... Uma outra pessoa, eu estava conversando, ela gastava 16% da receita dela com vestuário. 16% com vestuário e calçado. Será que faz sentido? Eu acho que tem que gastar com vestuário, porque a gente consome. É roupa, sapato, né? Consome, mas 16% na minha percepção é bastante. E aí vem com exatidão. E por que eu acho que as pessoas não têm ou não alcançam a prosperidade na velocidade que deveria? Porque ela foge esse conceito do administrativo, e que é chato, mas é isso que vai te levar para algum lugar, tá? E para que a gente possa ser cuidadoso com aqueles que estão nos ouvindo agora, você pode ir ajustando esses percentuais. E eu poderia ir avançando ali, a gente trabalhou um pouco de alimentação. Hoje, na mesa, quanto que custa uma cesta básica? Quanto que custa ir no mercado hoje? Qualquer compra que você vá e volta, é R$700 que fica, R$800 que fica, talvez um pouco mais, para alguns um pouco menos, tá? Mas defina quanto que você quer gastar. Geralmente, o que o brasileiro corta primeiro é a alimentação. Ele corta, ele vive com uma escassez muito grande de alimentação. Tá? Porque o alimento no Brasil é caro. Mas para a gente finalizar essa subdivisão, Davidson, eu penso que a alimentação, ela pode ser, não precisa ser. Hoje, muitos dos brasileiros, eles gastam quase que, entre alimentação e moradia, quase que a 90% da receita. Caramba! Com alimentação e moradia. A maioria dos brasileiros gastam com alimentação e moradia quase 90% dos seus gastos, das suas receitas. Eu penso que a alimentação é um número entre 15%, é um número super aceitável. Para você comer. Tem um amigo meu que fala assim, olha, eu gosto de comer bem. Ótimo, se é isso que te deixa feliz, vai ser feliz comendo bem. O que você não pode falar assim, eu gosto de comer bem. Então você gasta quase tudo que você ganha, não quase tudo, mas boa parte em comer bem. Mas eu gosto de me vestir bem.
Opa, daí ele quer andar com o terno mais caro, o sapato mais caro. Mas eu também gosto de um bom carro. Defina o que te traz felicidade. Defina. Se você gosta de comer bem, come, vai ser feliz. Tem gente que não se importa com comer, gastar tanto na comida, mas se importa em viajar. Ótimo. Lazer, vai fazer lazer e viagem. Eu coloquei lazer e viagem aí, dentro do nosso conceito. Não, Olha não. aí. Colocou dependente de vestuário, educação, saúde. Eu acho que aí você vai dividindo, né? Uhum. Cada um vai tendo, mais uma vez, cada um vai tendo. Coloca na conta o que eu quero gastar. E se você não tem esse dado ainda mais certo, Davidson, fala assim, o que eu estou gastando aqui que é alimentação? Opa, pronto. Faz a continha. Eu estou gastando 22% do meu ganho Então, com... assim, a primeira coisa, para entender onde é que está indo as tuas despesas, né, mensais, aí os teus investimentos é distribuir isso ao longo, ter essa clareza, pelo menos, de onde está indo esses valores, correto? Isso aí. Tem essa clareza de onde está indo e ali começa o teu plano. Então, tira esse tempo para você listar isso que a gente falou aqui. Então, para você anotar aí, habitação, transporte, alimentação, saúde, dependentes, vestuário, educação, seus investimentos e lazer. Coloca os valores e vê quantos por cento está indo daquilo que você ganha em cada etapa dessa. A partir daí, você vai ter clareza de onde está indo o seu dinheiro, correto? E aí você começa a definir esse plano. Uma outra coisa, para a gente já caminhando aqui para o final, é a questão do que a gente estava falando de mentalidade e da saúde emocional hoje. Essa questão da mentalidade, da saúde emocional, faz com que as pessoas percam muito dinheiro ou usem o dinheiro de forma equivocada também, na tua percepção como educador? É uma das coisas, assim, toda vez que eu converso com o cliente, né, eu falo que você precisa ter 3 grandes pilares de equilíbrio dentro da sua jornada. Guarda isso. Você precisa ter um equilíbrio espiritual. Todos nós temos um vazio interno e ele precisa ser preenchido. E a espiritualidade, ela ladeia o ser humano. Ponto. Não vamos estender sobre esse tema hoje. Segundo, você precisa ter um equilíbrio financeiro. Olha as causas de divórcios no Brasil. O financeiro está inerente dentro dessa estrutura. E 3, você precisa de um equilíbrio emocional. Eu chamo de uma pessoa feliz a pessoa que tem um equilíbrio dessas 3 áreas. Ela pode ser um sucesso profissionalmente, mas quando ela olha para o interno dela, emocionalmente, ela se acha, não vou dizer um fracasso, mas acha muito pontos debilitados. E encontrar esse equilíbrio é fundamental. E muitas vezes você desconta em prazeres momentâneos aquilo que o dinheiro não é capaz de suprir. E aí você coloca em outras coisas aquilo que você tem uma debilidade emocional. Tá? Esse assunto é longo, mas é verdadeiro. Tá? Se você tiver um equilíbrio emocional, um senso de contentamento, é muito importante, Davidson. Um senso de contentamento. Eu não tenho dúvida que você será mais feliz. E aí ajustar isso com alguns pequenos ajustes dentro da jornada. Legal, bacana. É isso aí, meu amigo. Quanto conteúdo tem para você que está nos assistindo, para a galera que está aqui, meu sócio está aqui, meus sócios, né, estão aqui hoje. Que honra aqui, ó. 2 aqui de uma vez só, hein? Meu amigo Lucas Forte, que ele, quando eu chamo ele de Fortes, ele fica bravo, Forte. Mas a família, como é grande, é forte, são os fortes, né? Aqui, meu amigo Gesiel aqui também. E meu grande amigo também, Gomes. Gomes, vamos caminhar para o nosso fechamento. Estamos finalizando o nosso podcast. Sei que você vai falar, mas já acabou. Acabou, você vai vir de novo, a gente vai falar mais sobre isso. Esse assunto é muito gostoso da gente conversar. A gente quer ajudar as pessoas a construírem a liberdade delas, serem mais felizes, terem menos essa pressão do financeiro, do trabalho, ou seja, né, conseguir viver com mais dignidade. Então, isso creio que é uma missão nossa de vida e por isso a gente tem buscado isso. Gomes, eu gosto de encerrar sempre o nosso podcast da seguinte maneira.
Vamos supor que você fosse para outro planeta nesse exato momento e você tivesse que deixar uma última mensagem para as pessoas que aqui vivem nesse planeta. E essa mensagem pudesse ser passada de geração em geração para que transformasse a vida das pessoas. Qual mensagem você deixaria? Uau! Eu imagino que esse tipo de pergunta que você faz, são poucas vezes que a gente tem essa reflexão, né? Eu tenho algumas, né? Mas eu vou considerar aqui... me permita trazer um ponto que é o que eu falo para as minhas filhas. Segue tá bom? em frente. Tá? Mas a mensagem seria Eclesiastes... Não tem certo, não tem errado, é a Tá. tua última mensagem Tá. para as pessoas. Mas Deixa assim, ela aí. em resumo, a mensagem seria Eclesiastes 11:9, assim, olha, seja feliz durante a sua jornada, cumpra os desejos do seu coração, seja feliz nessa terra, mas lembra que tudo um dia vai ser dado em juízo, né? Então lembra que tudo terá uma consequência. Eu acho que essa é a mensagem mais forte da minha vida. Seja feliz no percurso da sua vida, mas um dia isso vai trazer a juízo, tá? Você vai ter que se responsabilizar sobre isso, tá? Mas me permita falar o que eu falaria para as minhas filhas, né? Esses dias eu estava pegando o avião e aí eu mandei uma mensagem para minha esposa, né? Ela falou assim, você nunca mais faz isso, né? Eu brinco com isso, mas eu falei assim, amor, e se fosse a última vez que eu te mandasse uma mensagem? Mas ela não gostou disso, eu não vou fazer mais. Mas eu colocaria 5 coisas, tá? 5 coisas. Guardaria, escreveria, assim. 5 coisas. Tenha um objetivo claro, muito definido. Tem que ter pessoas sem sonhos, elas são meras operárias. Tem que ter um sonho na vida, tem que ter alguma coisa, tem que ter um porquê. Se não tiver porquê, meu amigo, a tua vida fica ruim. Viver sem porquê é um dos maiores equívocos da humanidade. Então, mensagem. Tenha um objetivo claro. Tenha um objetivo, saiba onde você quer chegar. 2, tenha disciplina. Porque o objetivo, sonho grande, sem a disciplina no meio do caminho, você não passa de um lunático. Você é uma pessoa que fica a esmo ali, sem a disciplina, só acreditando que as coisas cairão de paraquedas. Disciplina, eu falo muito isso para as minhas filhas. 3, não perca tempo. Seja intenso. Seja intenso em tudo aquilo que você vive. Davidson, eu estou aqui contigo. Eu estou aqui com você agora, vivendo esse presente. É o meu momento com você, olhar para dentro dos seus olhos, viver com você. Seja intenso na sua vida, não perca tempo. Seja intenso naquele momento, naquela hora, naquele instante. Seja intenso, seria o 3º. 4, seja resiliente. Falo isso para as minhas filhas. Filhas, vocês vão apanhar toda hora da vida. Não se curvem. Vai lá, respira fundo. Se existe um amanhã, existe uma oportunidade de melhorar. Vai lá e segue a vida. E 5, filhas, pelo amor de Jesus, eu falo isso para elas. Olha para as pessoas que estão dando certo na vida e copiem essas pessoas. Tenha boas referências. É o quinteto de boas práticas da minha vida. Eu uso para mim, para minha filha, para a empresa. Objetivo claro, disciplina, intensidade, resiliência e boas referências. E é por isso que eu estou aqui com você, com essas pessoas fantásticas aqui, porque vocês são boas referências para mim. Parabéns para você que está nos ouvindo, né? Eu espero que a gente possa, de alguma maneira, contribuir e ser uma boa referência também. Muito bom, muito obrigado. Chuva de conhecimento no Pode Liderar, então sempre tem uma surpresa, sempre tem uma novidade. Se você gostou da resenha de hoje, deixa seu like, curte, compartilha, prospere também na vida das pessoas, abençoe as pessoas também com as mensagens que você escuta. Faz com que essa mensagem chegue a outras pessoas. Eu tenho certeza que alguém vai te agradecer por você ter lembrado dela. Eu recebo, Gomes, todos os dias, acho que você também recebe, às vezes, alguns cortes, algumas mensagens, e é muito gratificante, porque você não sabe em que momento as pessoas precisam daquela mensagem que você está enviando. Então envia. O máximo que vai acontecer é a pessoa te agradecer. Isso aí. Beleza, galera?
curte comigo, acompanha a gente no Pode Liderar. Tem outros episódios também que eu tenho certeza que vai acrescentar muito na sua vida, porque se você pode tudo, você pode liderar. Valeu, galera. Abraço! Valeu.